O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o sábado é uma prescrição de Deus, já no Antigo Testamento, chamado Sabá, o dia do Senhor, um dia de descanso, um dia por excelência do culto ao Senhor, de se frequentar o templo, depois as sinagogas. No entanto, com o tempo, os fariseus foram multiplicando preceitos e subtraindo o verdadeiro sentido do sabá, que tinha também essa perspectiva, sobretudo, do bem da pessoa humana. Dia de culto ao Senhor, de adorá-lo, de escutar a lei. Também um dia de descanso, então também essa perspectiva do bem-estar, da justiça, do direito ao repouso, ao descanso. Mas foi havendo uma perversão, uma série de prescrições. Quando Jesus vê aquele homem de mão seca na sinagoga, por certo seu coração encheu-se de compaixão, mas ele sabia, ele sentia que seus opositores estavam ali, iriam reprová-lo do gesto de curar aquele homem. Jesus quer questioná-los, quer ajudá-los a abrir suas mentes, seus corações, e pergunta a todos que estão ali: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Ou seja, demonstrar que a lógica era fazer o bem, portanto era incongruente reprová-lo por ele curar aquele homem. Ficam calados e Jesus chama aquele homem para o meio, como também quando num determinado momento do Evangelho colocou uma criança no meio. Criança naquele tempo não era valorizada,
Um homem de mão seca, por certo era discriminado, mas Jesus o coloca no meio, destacando a sua dignidade de filho de Deus. E aí ordena que ele estenda a mão, e o milagre acontece. Imaginemos a gratidão no coração daquele homem, que não tinha esperança de cura. A alegria, a admiração também dos presentes abertos ao amor de Deus e à missão de Cristo. Por outro lado, o Evangelho conclui, esse texto do Evangelho conclui dizendo que os opositores de Jesus ficaram com muita raiva e começaram a discutir o que poderiam fazer contra Jesus. Veja a dureza do coração humano, a que ponto leva. Percebemos esse grupo que se opõe a Jesus do começo ao fim. Aqui temos um extremo de um legalismo farisaico. Na leitura do capítulo 5 da carta aos Coríntios, é um outro extremo de reprovação da parte da palavra de Deus, no caso aqui, através do apóstolo Paulo. Um caso de incesto, um homem que vivia com sua própria madrasta. Conhecemos no Evangelho a repreensão forte de João Batista em relação a Herodes, que atraiu o ódio de Herodíades e custou a vida de São João Batista, quando São João Batista diz: não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Aqui um caso pior ainda, roubou a esposa do seu próprio pai, vivia com a madrasta. E Paulo diz: nem entre os pagãos costuma acontecer tal imoralidade. E aí o apóstolo, utilizando sua autoridade apostólica, aliás, Jesus disse aos seus apóstolos, mostrando a autoridade que ele conferiu à igreja: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Paulo diz: espiritualmente me coloquei entre vós e entreguei esse homem a Satanás. Porém, Paulo diz: para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, para que ele sofra as consequências do seu ato imoral e isso sirva de arrependimento para ele, para que ele possa ser salvo no dia do Senhor. Desde o Antigo Testamento, o juízo final é chamado de dia do Senhor, como o último dia. O sabá também é chamado dia do Senhor. E o sabá, e para nós cristãos, o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, é também um dia que lembra essa perspectiva escatológica do final de todas as coisas, para que no dia do Senhor ele possa ser salvo. A igreja tem autoridade. Há casos de excomunhão, há casos inclusive de atos gravíssimos. Pensemos por exemplo em profanações que acontecem ao Santíssimo Sacramento, de uma excomunhão late sententia, ou seja, o próprio ato excomunga a pessoa, corta a comunhão. Paulo repreende a comunidade de Corinto porque estavam acomodados, não alertaram esse homem. Obviamente que não se trata de dizer que a igreja deve ser puritana e condenatória, ela deve ser animada pela misericórdia, mas certas situações precisa ser cuidada. É o que o apóstolo fala: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova. O zelo também por um testemunho, pelo menos coerente, da comunidade cristã, para não conjugar
com um relativismo exacerbado que aceita tudo. Veja a pressão do mundo para a igreja. E um cardeal disse: o mundo sempre quis cooptar a igreja, chamá-la para si. Mas a igreja não pode trair a palavra de Deus. Ela é continuadora da missão de Cristo e, como tal, ela é serva da palavra de Deus.